18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, em meio da semana, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Estamos aqui novamente, hein? Com exclusividade. Cid Soares. Cid Soares, tudo bem? Boa noite. Tudo certo, Carlão? Boa noite. Vamos começar mais um programa e hoje tem muita coisa boa pra se falar por aqui, né? 6 e 1. 18 horas. Vamos lá, até às 7 da noite, os principais destaques do dia, as notícias desta quarta-feira, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, outubro começa com o aumento do preço da cerveja. É isso mesmo, Cid Soares. Aumento do preço da cerveja. Ambev, que fabrica aí as marcas Skol, Brahma, Antártica, Bohemia e a Stella Artois, e que domina 60% do mercado de cerveja no país, anunciou que vai sim reajustar seus preços, e o percentual, no entanto, nós ainda não sabemos, não foi divulgado, Cid Soares. Retiro o que eu disse, não era notícia boa não, começamos muito mal. Pois é, Carlão, olha, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, diz que a informação de associados de São Paulo é de que o aumento deve vir alinhado com a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que gira em torno de 10%. A Brasel ainda não tem informação de outros estados. De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, do IBGE, a cerveja para consumo no domicílio registrou aumento dos preços de 3,49% neste ano e de 7,62% nos últimos 12 meses. É mais um item básico, né, de muitos brasileiros que sobe de preço e pressiona a inflação no país. Os preços de produtos e serviços para o consumidor subiram 9,68% nos últimos 12 meses, mas considerando só os alimentos, esse aumento ainda é maior, 14%. Olha, cerveja, alimentos, energia elétrica, combustíveis, tudo está mais caro e pesando, é claro, no bolso aí dos brasileiros. E esses aumentos penalizam principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres. Segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas, em abril, 27,7 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza, situado em R$ 261 mensais. Em 2019, esse número era de 23,1 milhões de pobres. Pois é, o preço de gás de cozinha, por exemplo, né, rompeu a barreira dos R$100 aqui em Manaus, onde o botijão de 13 quilos chega a ser vendido a R$105. Lá em Tefé, chega a R$120. E tem município mais distante, como Irunepé, que o gás de cozinha supera os R$130. Cid Soares, e esse quadro se agrava quando se verifica a taxa de desemprego no país. Aí assusta o subemprego e os que desistiram de procurar uma atividade rentável. Infelizmente, essa é a atual e que já dura há um bom tempo a situação do nosso querido Brasil. 18 horas. Wilson Lima completa 1000 dias no governo do Amazonas, mas para deputados da oposição e sindicalistas não há o que comemorar na atual gestão. É isso mesmo, olha, na avaliação deles aí, o reflexo da má gestão pode ser visto nas áreas cruciais da saúde, educação e segurança, como se não bastasse se tornar réu em 6 crimes, entre eles o de liderar uma organização criminosa. O Wilson Lima é sinônimo de má gestão. Vamos aos detalhes com Odineia Araújo. Colapso na saúde do Amazonas nos 2 picos da pandemia da Covid-19. Falta de oxigênio hospitalar e diversas mortes por asfixia. Mais de 13.700 mortos por Covid e mais de 426 mil infectados. Além da 6ª maior taxa de desemprego do país no primeiro trimestre desse ano, aumento de 35,6% em crimes violentos no primeiro semestre de 2021, a 2ª maior alta do país, congelamento de salário
Ministério dos Servidores Públicos e réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de 6 crimes, entre eles de liderar organização criminosa. Estes são alguns dos fatos que marcaram os 1000 dias de administração do governador Wilson Lima, completados essa semana. Nas redes sociais, o governo do Amazonas não fez nenhuma menção sobre o assunto, mas alguns setores da sociedade não esqueceram, entre eles o da saúde. A presidente do Sindiprive, Grecete Mouzinho, diz que na saúde, embora tenha sido feito algum investimento nos equipamentos do Hospital Delfim Aziz, por exemplo, ela não viu nenhuma mudança. Com todo esse equipamento que tem lá, ainda não estão atendendo. O pessoal vai para fazer exame, a informação é que não tem profissional para operar os equipamentos, então não adiantou muita coisa. Em relação aos outros hospitais, não teve nenhuma mudança. Olha, disseram que tinham feito uma reforma do João Lúcio, quando deu aquela chuva horrível. Você viu, alagou tudo. As pessoas vão para a maternidade, quando chegam lá, o avisa que não tem leito, aí fica batendo de porta em porta, correndo risco de perder esse bebê, né? São cirurgias que não estão acontecendo por falta também de leito. Na gestão dele, até o momento, eu não vi nenhuma mudança, mas nenhuma mesmo. Muito pelo contrário, parece que as coisas ficaram pior do que já era. Na educação, a Aspron Sindical, que representa professores e pedagogos, classifica esses 1000 dias como desastroso para o Estado. A avaliação é do responsável pela comunicação da entidade, professor Lambert Melo. Nós temos, infelizmente, um governador genocida e que é, portanto, responsável pela morte de mais de 13 mil. A condução do governador com relação à pandemia foi também desastrosa, porque não proporcionou aos nossos estudantes os equipamentos necessários para que eles pudessem fazer o acompanhamento das aulas remotas. Lamentável que o Amazonas esteja passando por um desgoverno desse tipo e nós esperamos fortemente que no ano que vem a gente consiga se livrar desta praga do Egito que se abateu sobre o nosso estado e é um desastre o que acontece no nosso estado no desgoverno de Wilson Lima. Para o deputado da oposição Dermilson Chagas, com 1000 dias no governo, o Wilson Lima ainda atribui os problemas do Estado às gestões passadas e mesmo com recorde na arrecadação, não consegue resolver problemas que incomodam a sociedade. Nesses 1000 dias do governo, nós podemos dizer que ele está vivendo numa bolha, ele ainda não conseguiu furá-la. Não conseguiu enxergar os problemas crônicos que nós temos desde quando ele era candidato, como saúde, segurança, educação e falta de política pública. Então o governo ele se ausentou durante esses 1000 dias, ficou preso dentro da sua bolha e não conseguiu enxergar os problemas que afetam a população. E o Estado vai fechar com um orçamento excedente em 9 bilhões praticamente. O líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Felipe Souza, também falou dos 1000 dias do governo e disse que o Wilson Lima aprendeu a governar na prática e ainda por cima pegou uma pandemia pela frente que aqui no Brasil começou pelo Amazonas. Eu vejo um novo momento do governo, um governo onde começa a trabalhar bastante, investindo principalmente na questão da infraestrutura, tem aí ações importantes na área da educação, da assistência social, com esse auxílio permanente para 300 mil famílias, um investimento bastante também na área do esporte, revitalizando muitas arenas aí nos bairros de Manaus, inclusive ajudando os clubes profissionais e também da segunda divisão, tanto no masculino quanto no feminino. E nessa questão da crítica por parte da oposição, tem exagero sim, a gente tem acompanhado o processo. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, esse governo é tão fraco que, olha aí, sequer fez evento ou lançou campanha publicitária para comemorar os 1000 dias de administração Wilson Lima. Passou em branco, passou batido. Porque, de fato, é um governo de muitos escândalos recordistas em denúncias de corrupção. E como destacou bem a repórter Odinei Araújo, temos um governador réu no Superior Tribunal de Justiça por peculato, superfaturamento de preços, fraudes em licitação e por pertencer e chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública.
como a gente sempre diz aqui no 18 horas, né? Não faltou dinheiro para fazer um governo exitoso. Falta sim competência, gestão, planejamento, vontade política, falta bons projetos e, sobretudo, governar sem corrupção. São 1000 dias. 1000 dias de desgoverno em que nós tivemos aí aquele colapso, né? Aliás, por 2 vezes no sistema de saúde e o caos na segurança pública. O Amazonas nunca esteve tão desgovernado em toda a sua história. Cid, nunca tivemos um governo assim, né? Tão mal avaliado, tão lá embaixo nas estatísticas aí de avaliação. Wilson Lima ganhou a eleição com aquela bandeira lá do Novo na época, né? Você lembra muito bem. Da nova política e em menos de 1000 dias se transformou na maior decepção da história política amazonense, simplesmente. É um governador que perseguiu os servidores públicos desde o começo, endividou o Estado, né, em 1000 dias, não tem nada de bom para mostrar. É um governador que terá problemas sérios com a justiça, isso a gente já vem falando lá também, desde lá de trás. Ele vai ficar marcado aí como governador que deixou faltar oxigênio nos hospitais, matando dezenas de pessoas por asfixia. 18 horas. No Amazonas, mais de 47 mil famílias esperam na fila do Bolsa Família. Em toda a região norte, são mais de 247 mil pessoas que aguardam a análise do pedido de inclusão no programa, que segue congelado pelo governo federal para a entrada de novos beneficiários. Mais detalhes agora no 18 horas, na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com um levantamento feito pelo Consórcio Nordeste, a região norte tem mais de 247.800 famílias na fila de espera do programa social Bolsa Família. Desse total, 47.843 são amazonenses. Os dados são referentes ao mês de junho. O levantamento foi feito depois de o governo federal congelar a entrada de novos beneficiários por falta de vaga orçamentária. O Consórcio Nordeste apontou que o governo federal tem 2,2 milhões de famílias elegíveis, mas em fila de espera no programa social, que deve mudar de nome e passar a ser chamado de Auxílio Brasil. O número de famílias cresceu quase 20% em apenas 4 meses, já que era de 1,8 milhão em fevereiro. O critério usado para classificar a demanda reprimida foi o de famílias que possuem perfil para o programa, mas aguardam a concessão pelo governo federal. E é no Nordeste que está a maior parte dessa fila, com mais de 844 mil famílias esperando pela análise do pedido de benefício. Entre janeiro de 2019 e junho de 2021, milhões de famílias caíram para a extrema pobreza, segundo os dados do Cadastro Único do Governo Federal. É ele quem dá referência para a inclusão de famílias nos programas sociais. Em setembro, 14,6 milhões de pessoas receberam o Bolsa Família, número praticamente congelado desde março. Entre elas, há aqueles que hoje recebem o auxílio emergencial em valores entre R$150 e R$375. Ao todo, o auxílio está sendo pago a 39 milhões de pessoas, beneficiárias ou não do Bolsa Família. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha, hoje nossa entrevista é com a psicóloga Larissa Lins, que atua como psicóloga da Defensoria Pública do Amazonas e que vai falar sobre o Setembro Amarelo, que se encerra amanhã. Campanha que tem aí como objetivo a prevenção ao suicídio, é o Setembro Amarelo. O suicídio é uma realidade bem mais comum do que imaginamos e vem chamando a atenção de toda a sociedade, tratando-se de um assunto bem delicado. Vamos começar então com a psicóloga Larissa Lins. Boa noite, doutora Larissa, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite aos ouvintes, agradeço muito o convite e vamos aí falar sobre essa campanha, né, que está finalizando o mês aí com Sim. ela, mas temos aí o ano todo para lembrá-la. Okay. Perfeito. Doutora, para falar mais sobre esse tema e a necessidade da conscientização de todos para esse problema do suicídio, a gente começa essa entrevista perguntando por que os números são cada vez mais crescentes. A saúde mental está sendo negligenciada?
tem uma série de fatores, né? É a questão mesmo do mundo competitivo em relação às questões do trabalho. Então, isso realmente vem cada vez ficando mais sério, a questão da competitividade, da busca pelo alcance dos ideais. Então, o que acontece? O próprio advento das redes sociais também contribui muito. Você observa a vida do outro, né, através de uma tela do celular, tela do computador, você se compara, você não se sente bem. Por quê? Porque ali está sendo exposto o palco do outro e você está ali vendo o seu bastidor, né? Sim. Então, existe aquela comparação, fora as questões mesmo políticas e econômicas atuais. Então, tudo isso junto gera realmente um grande impacto na saúde mental das pessoas. E é importante olhar para esse lado. Muito se fala sobre saúde física, o cuidado muito importante na saúde física, mas aí realmente a saúde mental precisa sempre ser lembrada, que acaba andando junto, né? Uma contribui com a outra. Então essa questão aí das redes sociais, ela pode ser prejudicial e ela vem sendo prejudicial para muitas pessoas, doutora? Exato, tem que saber usar, né? A internet no geral, ela é um recurso muito importante, serviu muito para o desenvolvimento das várias áreas de trabalho, mas quando você utiliza para entretenimento também é muito importante para você se relacionar com as pessoas que você nunca mais tinha visto, colegas antigos do colégio, você consegue reencontrar, isso é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo tem a questão de você utilizar muitas vezes de forma tão intensa que você começa a se comparar, que você começa a achar que sua vida não é tão boa, que você não é tão importante. Se envolver muito, né? Isso, se envolver demais e esquecer do mundo aqui fora. Você se envolve muito como se o mundo todo fosse através daquela tela. E isso acaba realmente influenciando na saúde mental, sim. E o que se pode falar para uma pessoa que está nessa situação hoje? Olha, em relação à questão mesmo pensando em relação ao suicídio, é importante que ela veja o quanto ela pode encontrar soluções para que ela consiga resolver. Por quê? Porque a pessoa, quando realmente está pensando em suicídio, ela acredita que não tem mais nenhuma outra forma de resolver aquele problema que ela está passando. Então, a única solução que ela encontra é não viver mais, para que ela se livre do problema. Né? Então, na verdade, a pessoa que pensa em suicídio, ela não quer de fato tirar a vida. Ela quer resolver problemas, mas como ela não sabe como, ela pensa em não viver mais. Então a ideia, né, o que a gente precisa fazer? A campanha Setembro Amarelo vem para isso, para mostrar assim, como eu posso olhar para o meu amigo do lado, para o meu parente e ver o que ele está precisando. Às vezes, se essa pessoa tivesse alguém para falar sobre o seu problema, que pudesse sugerir um atendimento em saúde mental, pudesse sugerir o número 188 também, que é do Centro de Valorização da Vida, também é um atendimento muito importante que eles fazem. E aí tudo isso pode ajudar muito na pessoa a repensar a forma como ela está vendo a única solução. Doutora, dá para resolver a maioria dos problemas só conversando, só explicando, só esclarecendo para as pessoas os detalhes, ou é obrigado a uma intervenção mais séria com o uso de medicamentos? Depende do caso. Tem situações que realmente a intervenção medicamentosa ela é muito importante. Porque, assim, muitas vezes a pessoa está muito imersa naquela situação, vivenciando aquele problema, e isso altera a química cerebral. E aí, como altera a química cerebral, é importante utilizar a medicação para isso. Né? Por isso que é importante, sim, a intervenção psiquiátrica em alguns casos, para que se ajuste a química cerebral. No momento em que está ajustado, a pessoa consegue pensar com mais tranquilidade. E aí é o momento que já dá para ir diminuindo a dosagem do remédio. Então tem que contar os dois, né? Melhor. É um trabalho com várias situações, né? Com remédio, com conselhos, com técnicas. Então, existem sinais, doutora, que uma pessoa costuma apresentar que podem indicar a presença de ideias suicidas. Você consegue identificar uma pessoa que está querendo se matar? Como identificar um quadro de depressão aguda que pode levar o sujeito aí ao suicídio? Certo. São alguns sinais e sintomas principalmente da depressão, mas podem ser também de transtorno bipolar ou de uso e abuso de substâncias, né? Mas não precisa necessariamente você ter um desses 3 transtornos, né?
que você também tenha, por exemplo, uma ideação suicida, porque independe de transtorno mental para você chegar a ter uma ideação suicida. E quais são esses sinais e sintomas? Pode ser angústia intensa, muita irritabilidade, alterações extremas de humor. E o principal, que é importante observar, é a falta de prazer em atividades que antes eram muito prazerosas para aquela pessoa. Então imagina assim, a atividade que a pessoa mais gostava de fazer e ela não parou de gostar de fazer. Então, que é o chamado de anedonia. A pessoa perde prazer na principal atividade que ela gosta. Então, isso é o principal ali alerta que é importante observar no amigo, no familiar, né? Sim. E também tem sintomas físicos, ou seja, alguns sintomas, por exemplo, problemas digestivos, dores no corpo, tensão muscular, dor de cabeça. Quando é intenso e quando já se investigou todas as causas orgânicas e não se encontra causa orgânica, é importante observar se de repente não é uma tensão relacionada à saúde mental. E é importante ficar alerta também. Ok. E a participação, claro, né, de amigos e familiares. Infelizmente, hoje a gente não percebe quando a pessoa está nesse quadro, mas é importante que a gente comece a notar em amigos, né, isso. E nos aproximarmos um pouco mais, não é isso? Exatamente, porque assim, às vezes as pessoas falam algumas frases que fica ali no ar, alguma ideia, né? E aí o que é importante fazer é não ignorar. Esses pequenos alertas é importante para que muitas pessoas podem pensar, tá só querendo chamar a atenção. Mas eu costumo dizer assim, mas se você estiver bem, você não vai querer se utilizar de subterfúgios para chamar a atenção de ninguém, né? Claro. Então mesmo que seja, entre aspas, querer chamar a atenção, é importante você dar atenção, então, para essa pessoa. Uma coisa importante é não também comparar níveis de sofrimento, que isso intensifica mais o sofrimento da pessoa. Um exemplo, uma outra pessoa está passando pelo mesmo problema que você e nem está sofrendo tanto. Ou seja, você está chamando a pessoa de fraca, né? Sim. E aí tem que entender que cada um tem a sua história de vida, tem seus traumas emocionais, algumas feridas emocionais que fazem que uma pessoa sinta mais sofrimento em uma ocasião e outras menos. Então é importante não julgar, não ficar comparando. E a senhora poderia dizer pra gente quais são os principais distúrbios que são relacionados à prática do suicídio? Isso, são esses que eu falei, a depressão, né? O transtorno bipolar ou o uso e abuso de substâncias. Mas a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina sempre enfatizam, assim, que para a questão mesmo da prática do suicídio, independe dos transtornos, né? Tem casos de pessoas que cometeram suicídio e não estavam diagnosticadas com nenhum desses transtornos. Ok, doutora, então assim, para finalizarmos a entrevista com a senhora, é possível, então, evitar que uma pessoa se suicida se você perceber... prevenir, né? Prevenir, é possível você realmente fazer isso, né? Tem prevenção ao suicídio? Tem a prevenção, principalmente quando você trabalha a questão da qualidade de vida. Então, a prevenção é justamente isso, né? Antes que realmente a saúde mental esteja nesse nível de precisando de tantos cuidados intensos que chega ao fato da pessoa pensar em suicídio. Ou seja, realmente antes disso, trabalhar questões como prática de atividades físicas, a própria alimentação saudável, leituras, procurar conviver com as pessoas ao redor, mesmo nesses tempos de pandemia. Aí o uso da internet é um uso inteligente, né? Perfeito. Você conseguir se reunir, são formas boas de você conseguir ter essa prevenção. E uma coisa importante também são os níveis para você observar, né? Por exemplo, um amigo seu que já comentou sobre ideação suicida, mas não comentou como vai fazer. Tem que ficar alerta, né? É um nível que ainda dá para intervir, que é um nível baixo ainda, ele não sabe como vai fazer. Então vai aumentando o nível e vai aumentando o risco, à medida que a pessoa começa a ter um plano já formado. Ok, doutora, e quem quiser mais informações sobre essa campanha aí, Setembro Amarelo, procurar quem? Quais são os telefones? E eu gostaria também que a senhora aproveitasse e deixasse uma mensagem aí para nós e para os nossos ouvintes. Certo. Para pesquisar sobre a campanha Setembro Amarelo, existe o site oficial do Setembro Amarelo, né, que é realmente o site oficial deles. Só você digitar mesmo, que vem o site que é juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Eles têm um site próprio, oficial da campanha.
E tem também o Centro de Valorização da Vida, também é muito importante para ser pesquisado, que é o número 188, onde são voluntários que atendem ligações de pessoas que estão precisando ouvir algo para que elas não cometam. Exatamente no momento que elas estão pensando, elas ligam. Qual é o nome? Para ver como elas mesmas pedem ajuda. 188. 188. Ok. Isso. A pessoa liga e ela está ali pedindo ajuda, né, para saber o que ouvir naquele momento. Okay. E como mensagem, é realmente a questão da empatia mesmo que eu trago. Você pensar em não somente em se colocar no lugar do outro, mas saber que as pessoas sentem e sofrem, né, de formas diferentes, e respeitar essas diversas formas. Muito bem. Conversamos com a psicóloga Larissa Lins. Doutora, boa noite. Muitíssimo obrigado pela sua participação no programa 18 horas. Boa noite, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aí à Rádio Mix. Valeu, até a próxima. 6 horas e 25 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Deputado Dermilson Chagas, deputado estadual, denunciou um pregão eletrônico feito pela Secretaria Estadual de Educação para a compra de itens musicais no valor de R$5.050.000. Pois é, o pregão é para a compra de flautas, teclados musicais, fones de ouvido, programas de guitarra digital e softwares de aprendizagem musical. Só tem um detalhe, é que essa compra aí está sendo feita agora por um pregão eletrônico feito em 2017. Quem traz mais detalhes é o repórter Hector Silva. A Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas aproveitou um pregão eletrônico de 2017 e assinou o contrato para comprar por R$5,5 milhões 5.250 flautas, 5.250 teclados de computador para música, 5.250 fones de ouvido, 250 programas de guitarra digital e 110.000 licenças de software para aprendizagem musical. O que chama a atenção é que o pregão é de junho de 2017. 2 empresas participaram da concorrência, sendo a vencedora a Global Comércio de Eletrodomésticos Limitada, que ofereceu o serviço por R$5.548.750. A segunda colocada foi a Amazon Creto Construções Ereli, que ofereceu proposta no valor de R$5.565.500. De acordo com o Portal da Transparência do Governo do Amazonas, a abertura do pregão ocorreu no dia 29 de junho de 2017. A última movimentação que consta no processo licitatório foi em julho de 2018, em que a licitação estaria pronta para a homologação. Somente agora, 3 anos depois do início do pregão, a SEDUC homologou o contrato, no dia 11 de agosto de 2021. A aquisição dos materiais, segundo justificou a SEDUC no processo licitatório, é para a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de bens e serviços para a implantação e execução do ensino de música na educação básica das escolas públicas do Amazonas na capital e nos municípios da região metropolitana. O deputado estadual Dermilson Chagas cobrou uma fiscalização sobre esses contratos. Sempre tem que olhar com carinho e cuidado da onde ela vem, aonde ela foi gerada. Existe todo um mercado negro por trás da venda dessas atas. Imagine que nós estamos em 2021 com um dólar acima do preço da época e muitos desses produtos são vendidos baseados no valor do dólar. Então essa ata que está sendo negociada agora, está sendo aderida agora, o Ministério do Tribunal de Contas tem que analisar com critério. Com certeza essa ata de 2017 ela veio de algum lugar e plantaram lá dentro da Secretaria de Desportos. Neste governo toda atenção é pouca. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a SEDUC para ter mais esclarecimentos sobre este contrato, mas até o fechamento desta edição não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 Horas. 18 horas. Olha, ainda hoje você vai saber aqui no 18 Horas que o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, está em Manaus como parte da programação dos 1000 dias do governo Bolsonaro. E que falta médicos no SECOM, geração, né, do Ministério Público, isso tudo depois
da primeira aí, da playlist do 18 horas. 18 horas. Olha, agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta madrugada aí de quarta-feira, né? É noite de quarta e madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Cid Soares. Previsão do tempo. Mas eu posso começar dizendo, meu amigo, que a temperatura vai atingir a marca dos 22 graus, vai ficar um pouquinho frio, mais frio. Hein? Tá frio, né? Frio. Olha a mínima aí, 14 milímetros de chuva, velho. 67% já indica que nós vamos ter aí, vai ter rain na madrugada. Portanto, chuvinha, certo? Umidade na mínima aí de 43% e na máxima de 89%. Portanto, aguenta aí que vai esfriar um pouquinho mais. 6h34, boa noite. 18 horas. Olha, o Ministério Público do Amazonas dá início a processo administrativo para apurar denúncia de falta de médicos na Fundação SECOM. O sindicato da categoria diz que o baixo salário no setor público tem afastado os médicos das unidades de saúde do estado. A reportagem é de Odineia Araújo. Quem tem familiar dependendo de atendimento na Fundação SECOM no Amazonas tem sofrido duas vezes. Primeiro, pelo diagnóstico em si. Segundo, pela falta de médicos para atender o doente. Isso resulta em meses de espera. Acontece que nem sempre o doente tem esse tempo para esperar. Sentindo-se impotentes porque enquanto faltam médicos a doença avança, resta aos familiares recorrerem às redes sociais para desabafar. Que é a situação do SECOM aqui, ó. Os pacientes tudo aqui esperando os médicos e não tem médico no SECOM. Tem gente dentro e fora, SECOM aqui na emergência e não tem médico, só tem médico na UTI. Essas pessoas aqui tudo estão em busca de atendimento, desesperado. A minha esposa chegou aqui passando muito mal, não está com condição de respirar e não tem médico para atender. Está super lotado aqui, esse é o corredor, mas nós não podemos entrar mais, mas dentro está super lotado. Denúncias como essa têm chegado aos montes ao Ministério Público do Amazonas. No último dia 24, a promotora de justiça Cláudia Maria Raposo da Câmara publicou uma portaria informando a abertura de processo para apurar as denúncias de insuficiência de médicos oncologistas na Fundação SECOM, hospital referência no tratamento de câncer no Amazonas. De acordo com essas denúncias, pacientes com câncer estão demorando demais para iniciar o tratamento clínico devido à carência de médicos oncologistas na rede pública de saúde. O Sindicato dos Médicos no Amazonas informou que os profissionais que atuam no SECOM são altamente qualificados, até porque para atuar na área oncológica precisa ter uma formação diferenciada. O presidente do CIMEAN, Mário Viana, disse que é possível que o número de médicos na Fundação SECOM seja insuficiente para atender a demanda, até porque o baixo salário na rede pública de saúde tem desmotivado os profissionais. Talvez nós tenhamos um número pequeno de profissionais disponíveis para essa área, né? E que se disponham a atuar no SECOM, né? Os salários não são bons, né? E muitas vezes o colega prefere trilhar outros caminhos que não o do serviço público. Pode ser que seja essa a explicação para essa situação atual. O 18 Horas tentou ouvir o Ministério Público para saber mais detalhes sobre o que será investigado na Fundação SECOM. Também tentou ouvir o governo do estado e o Hospital SECOM sobre a denúncia de que faltam médicos para atender pacientes com câncer no Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, nem Ministério Público e nem governo enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. 18 horas. Olha, o governo do Amazonas sancionou lei que penaliza quem agredir, hein? Atenção, quem agredir profissionais da saúde durante o exercício da profissão. A lei penaliza o agressor com uma multa administrativa de um salário mínimo caso ele descumpra a legislação vigente. É isso aí. Traz à tona aquele questionamento, né? E se uma reclamação for confundida com uma agressão? O repórter Hector Silva ouviu os sindicatos e um professor de Direito do Consumidor. Vamos acompanhar a reportagem. O governador do Amazonas, Wilson Lima, sancionou a lei número 5.631, que penaliza com multa administrativa os agressores dos profissionais de saúde no exercício da profissão.
A lei foi publicada no Diário Oficial do Amazonas no dia 24 de setembro. Conforme o texto, os profissionais da saúde do estado não podem ser intimidados, assediados ou agredidos no exercício da profissão. Caso ocorra o descumprimento da lei, os agressores estarão sujeitos a multa no valor de 50% do salário mínimo vigente, não excluindo as medidas penais e administrativas cabíveis da conduta. Os sindicatos dos médicos do Amazonas e o dos trabalhadores em estabelecimento de saúde do estado comemoraram essa nova lei sancionada. Realmente é muito frequente, né, a violência física e até mesmo moral de pessoas nos ambientes das unidades de saúde. Isso é uma situação que precisa ser mudada, né? O profissional tem que ser respeitado para que ele possa exercer a sua atividade da melhor maneira possível. A nova legislação traz consigo um questionamento. E se o paciente que esteja utilizando o serviço público de saúde fazer uma reclamação e os profissionais do hospital entenderem como uma agressão? O professor de Direito do Consumidor, Flávio Terceiro, acredita que tudo depende da forma como o paciente fala. O professor orienta também que o usuário do serviço público de saúde procure o lugar correto para fazer a reclamação. Para realizar uma reclamação, não é com ânimos exaltados que os problemas são resolvidos. O ideal é sempre procurar a ouvidoria da Secretaria de Saúde, registrar uma reclamação, procurar o seu representante junto à Assembleia Legislativa para que ele possa atuar a favor do orçamento da saúde, para que investimentos possam ser feitos e esses profissionais possam ter melhores condições para atender os cidadãos. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Olha, o nível do Rio Negro está abaixo dos 23 metros. De ontem para hoje, as águas do Rio Negro baixaram mais 16 centímetros e hoje o nível no Porto de Manaus é de 22 metros e 90 centímetros. 18 horas. A Câmara Municipal de Manaus promulga lei que proíbe a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha em Manaus. A partir de agora, não será mais permitida a nomeação dessas pessoas pela administração pública municipal direta e indireta. A medida foi comemorada por mulheres que são representantes ativas da sociedade feminina do Amazonas. Mais detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. Esquecido nos arquivos da Câmara Municipal de Manaus, projeto de lei que proíbe a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha, aprovado pela mesa diretora da Casa desde 2019, foi publicado nesta semana. A lei de número 495, de 27 de setembro de 2021, foi publicada no Diário Oficial da Câmara na última terça-feira. Ela impede a nomeação a cargo de confiança no âmbito do Executivo Municipal de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, em decisão transitada em julgado até o cumprimento da pena. Mas a norma não fala em demissão de condenados e deixa livre a nomeação de quem está respondendo por agressões. A lei abrange a administração pública direta e indireta de Manaus para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e já está em vigor desde a data da sua publicação. A advogada Maria Gláucia Barbosa Soares, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Amazonas, integrante da Comissão Nacional da Mulher Advogada e coordenadora da região norte da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, afirma que o combate à violência contra as mulheres é uma matéria de direitos humanos que precisa ser debatido por toda a sociedade. Essa normatividade da Câmara Municipal de Manaus vem somando para ter um caráter educativo e mostrando que hoje, em tempos atuais, não se aceita mais esse tipo de conduta. E ao mesmo tempo, mostrando para a sociedade que todos precisam estar atentos e todos precisam zelar e respeitar os direitos das outras pessoas.
Mas a nova legislação não é uma exclusividade da Câmara Municipal de Manaus. Cidades de outros estados, como Juiz de Fora, em Minas Gerais, Arujá e Valinhos, no interior paulista, entre outras localidades, já adotaram normativas no mesmo sentido e nos mesmos moldes. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020, os canais de denúncias Disque 100 e Disque 180 registraram mais de 105 mil ocorrências de violência contra a mulher. A Eriana Azevedo, que é coordenadora da União Brasileira de Mulheres no Amazonas, comemorou a nova legislação com relação ao avanço das políticas públicas de combate à violência contra a mulher. A questão da violência contra a mulher, ela não está apenas na periferia, nas mulheres pobres, ela está em todos os âmbitos da sociedade. E a gente viu um caso recente aqui no estado do Amazonas, de, por exemplo, um secretário de uma pasta de um município, onde ele aparece agredindo a esposa, né? Então, assim, esse tipo de situação, ele é muito recorrente. Então, se a gente tem uma legislação que já veda e que já proíbe que este cidadão, né, que puna ele exemplarmente, que ele não possa investir em um cargo público se ele não, se ele já foi condenado, se ele está envolvido em um crime, né, contra a violência doméstica, na violência contra a mulher. Então, esse cidadão, por exemplo, ele já não serve para estar dentro do âmbito público. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bom, e quem está em Manaus é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes. O ministro anunciou o lançamento de 2 programas voltados ao incentivo à ciência e tecnologia para o Amazonas. Marcos Pontes destacou que a região amazônica receberá 2 laboratórios remotos do projeto Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. Serão investidos no total 75 milhões de reais para as estruturas e laboratórios. O anúncio foi feito hoje em solenidade lá na Suframa. 18 horas. Bom, e já foi definido em Cid Soares e ouvintes em 100,7 o nome do novo partido que surgirá com a fusão do Democratas e do PSL. Será União Brasil. E para nos dar mais detalhes sobre essa fusão, vamos chamar agora nos nossos estúdios o correspondente lá em Brasília. Boa noite, Carlos Eduardo Matos. Então, o União Brasil já nasce gigante, como aí o maior partido do país, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Exatamente. União Brasil é o nome escolhido para o partido que sairá dessa fusão do Democratas com o PSL. O número da sigla é 44. A notícia já foi divulgada pela grande mídia, mas essa informação só vai ser oficializada no dia 6 de outubro, quando for realizada a convenção nacional dos 2 partidos aqui em Brasília, homologando a fusão entre o Democratas e o PSL. O Democratas é um partido de centro que abriga caciques políticos de todas as regiões do Brasil. É um partido de apoio ao governo, mas dividido quando se fala de apoio ao presidente Bolsonaro. E o PSL é um partido nanico que veio do crescimento meteórico após a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que já saiu do PSL e está sem partido no momento. Lideranças políticas estão de olho nessa fusão, porque a União Brasil vai ter a maior bancada da Câmara e vai ter um fundo eleitoral de 340 milhões de reais. E o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV também vai ser considerável, Cid e Carlão. Sim. Dentro do PSL, os parlamentares apoiadores do presidente Bolsonaro já se pronunciaram, não vão seguir no União Brasil. Eles devem abandonar a sigla e seguir no partido que Bolsonaro escolher. Eu falei hoje com o líder do PSL na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo. Ele vai falar um pouco mais, falou com exclusividade com a gente, vai explicar um pouco mais essa situação, essa questão, como vai ficar o partido após essa fusão. Vamos ouvir. Bom, nós não participamos, nós da bancada federal, e em particular os bolsonaristas, os deputados federais bolsonaristas, né, da bancada do PSL, não participaram dessas conversas, né, sobre a fusão do DEM com o PSL. E eles já sinalizaram que vão apoiar uma terceira via. Então não estarão ao lado do presidente Bolsonaro, né, esse novo partido não estará ao lado do presidente Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Então isso inviabiliza a nossa
permanência no partido, no novo partido que vai ser criado. Vamos decidir se sairemos nessa janela já de abertura, né, da fusão, ou na janela prevista já na lei lá em março e abril do ano que vem. Mas é certo que nós não ficaremos no partido se ele, como tudo parece que está caminhando para isso, adotar uma postura contrária à reeleição do presidente. Essa união do PSL com o DEM, na nossa visão, né, com as figuras políticas que o DEM possui, eles rapidamente vão dominar o PSL, né, ao longo do tempo, e não haverá espaço para nós, para os bolsonaristas, especialmente porque eles também, como eu disse, já sinalizaram que não vão apoiar o presidente. Então, nós vamos esperar o presidente definir o partido dele e provavelmente na segunda janela, essa lá de março, abril do ano que vem, nós iremos acompanhá-lo de maneira a poder ajudar a contribuir para a reeleição dele, que é o nosso principal objetivo, né? A reeleição do presidente Bolsonaro, para que o Brasil continue no rumo da direita, do conservadorismo, da valorização da família, né? Da pátria, dos valores cristãos. Então, esse é o nosso principal objetivo e essa é a nossa a tendência atual dos deputados bolsonaristas que ainda compõem o PSL. Muito bem, ouvimos aí o deputado federal Major Vitor Hugo já dizendo que não participa dessa fusão, né? Acompanha Bolsonaro. E como é que você enxerga, o Carlos Eduardo, os que acompanham, os que ficam? Você acha que vai ter mais gente indo para essa fusão? Como é que fica essa história? Cid, vários parlamentares de outros partidos deverão migrar para o União Brasil. Certo. Deputados, parlamentares, senadores que fazem parte de partidos do centro, do centrão, certo, provavelmente vão migrar para a União Brasil visando o fundo eleitoral e a propaganda eleitoral gratuita. Agora, os parlamentares de apoio ao presidente Bolsonaro vão sair e vão para o partido do presidente, que por enquanto é o PP que está protagonizando, mas ainda é uma dúvida com relação ao presidente. O presidente quer um partido para chamar de seu. Então essa questão ainda não foi fechada, mesmo com o Centrão, com o PP, ali do ladinho de Bolsonaro, essa questão do partido não foi resolvida. Então, a fusão vai acontecer e muitos parlamentares vão desembarcar e vão ficar sem partido até o presidente Jair Bolsonaro resolver. Eu falei agora há pouco com o deputado delegado Pablo, ele preferiu não dar entrevista sobre isso. Oficialmente, ele quer falar algo oficialmente somente quando a fusão estiver concretizada. Agora, na outra ponta dessa questão, esse assunto polemiza no Senado e na Câmara. Agora, fora da política, é o presidente Jair Bolsonaro, que voltou a fazer polêmica com as suas declarações. Dessa vez foi no estado de Roraima. Ele fez uma inaugurações de obras habitacionais por lá e fez uma fala polêmica contra o ex-presidente Lula. Disse que o ex-presidente Lula quer acabar com a CLT. É uma estratégia política para desconstruir a narrativa de seu principal adversário. Vamos ouvir o que ele disse. Assisti um vídeo do ex-presidente Lula dizendo que o modelo econômico da China é o que deve ser imposto no Brasil. Não vou discutir o modelo econômico da China, mas, obviamente, o primeiro passo que deveria ser feito aqui no Brasil, se esse cara viesse ocupar a presidência para seguir o modelo chinês, seria acabar com a CLT, seria acabar com o 13º, acabar com as férias, acabar com o fundo de garantia, acabar com a hora extra. Ou seja, manter um regime de trabalho ao nosso povo que nós não poderíamos aceitar. A China com seu regime, o Brasil com seu regime. Ouvimos aí o presidente Jair Bolsonaro fazendo as suas afirmações, mais uma vez, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente, Carlão. O presidente Jair Bolsonaro jogando pesado aí contra o seu principal adversário eleitoral, o ex-presidente Lula, mas a gente sabe que essa questão da CLT e tudo que ele falou são direitos assegurados, garantidos pela Constituição. Não houve uma reforma trabalhista recente no governo Temer e que não foi derrubada. Questões constitucionais.
Então, é provável, com certeza, a fala do presidente Bolsonaro não é verdadeira, mas faz parte do jogo político. Agora, mudando de assunto, Carlão e Cid, vamos falar de CPI da Covid-19. Hoje, quem assistiu... Pois é, quem teve o Luciano Hang. Exatamente. Luciano Hang é o proprietário do grupo Avan, né, que não tem lojas, eu acredito, no estado do Amazonas, pelo que eu sei, não tem. Mas tem vários estados, né? Luciano Hang, ele é apontado pela CPI como financiador de milícias digitais que espalham fake news, principalmente nas redes sociais, né? Ele é também suspeito de ter permitido que o atestado de óbito da mãe dele, que foi vítima de Covid-19, tenha sido fraudado pela empresa Prevent Senior. Então foi um depoimento conturbado, cheio de discussão, bate-boca. Nós vamos ouvir agora uma fala do senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, no momento que ele chama Luciano Hang de bobo da corte. Vamos ouvir. Em todas eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Independentemente de trajes usados ao longo dos tempos, são úteis para bajular o rei, os poderosos do camarim e criar, senhor presidente e senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação. Relator, o senhor está chamando o depoente de bobo da corte antes de começar o depoimento? Presidente, já começou a ofensa antes de começar. Já começaram as ofensas? Que cinismo, relator. Está ofendendo o depoente, chamando de bobo da corte. Não. O senhor chamou ele de bobo da corte? Isso é uma ofensa que o senador está fazendo ao depoente. Se houve essa... Colocando a carapuça, eu falei regra geral. Pela ordem, presidente. Vamos seguir, porque é o seguinte, ser chamado de bobo não é tão grave quanto outros chamamentos que o Brasil conhece bem. Muito bem, Carlos Eduardo, e aí, suas considerações finais nesta quarta-feira? Carlão, esse áudio que eu separei para vocês foi um áudio mais educado que tinha, porque o resto era só confusão, tiro, porrada e bomba. Mas no final, essa CPI, Carlão e Cid, tirou pouco proveito das informações de Luciano Hang. No final, ficou o circo montado, né? Muitas narrativas falsas, muitas acusações. Mas a gente segue acompanhando a CPI, que está finalizando. Provavelmente na primeira quinzena de outubro vai ser apresentado o relatório final e a gente aguarda que o presidente, o relator, incluam o governador do Amazonas como um dos indiciados nessa CPI para fazer justiça a tantas famílias, as milhares de famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19, principalmente durante essa segunda onda que foi a crise do oxigênio. Volto com vocês, Carlão e Cid. Ok, obrigado e boa noite, querido. Um abraço, gente. Até amanhã. Até amanhã. São 6 horas e 56 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o governo do estado iniciou nesta segunda-feira o repasse de vacinas contra a Covid-19. As prefeituras da capital e do interior para início da aplicação da dose de reforço em profissionais de saúde. Bom, nessa etapa serão vacinados trabalhadores da área que têm a partir de 50 anos e que tenham tomado a segunda dose ou dose única da vacina há pelo menos 6 meses. O prefeito Davi Almeida diz como vai ser a vacinação aqui em Manaus e vamos conferir agora. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Temos novidades sobre a vacinação e para isso eu faço esse vídeo para informar para vocês. Amanhã, dia 30 de outubro, estaremos iniciando a vacinação de todas as pessoas, de todas as idades dos imunossuprimidos. A terceira dose para todos os imunossuprimidos de todas as idades. Sexta e sábado estaremos aplicando a terceira dose nas pessoas com 60 anos ou mais e também para os profissionais da saúde acima de 50 anos. 50 anos ou mais, nós vamos estar aplicando também a terceira dose, a dose de reforço. Além de estarmos aplicando a primeira e segunda dose de reforço até os 70 anos em todos os nossos pontos. Você vai ter melhores informações no site da Censa Manaus e da Prefeitura de Manaus. É Manaus avançando na vacinação. Onde tem vacinação, tem a Prefeitura de Manaus. Confira no site da Prefeitura e da Censa Manaus. Maiores informações. Valeu! Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 horas e 1 minuto, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Mais de uma vez, mais de um em cada 10 brasileiros está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. Vou repetir, mais de um em cada 10 brasileiros está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. Os dados foram apresentados no primeiro boletim Vigivace, da Fundação Fiocruz. Segundo dados da Fundação, a taxa de atraso da segunda dose para quem se imunizou com a vacina da AstraZeneca é de 15% e da Coronavac é de 32%. O levantamento, que considera 11% de atraso, diz respeito a dados disponíveis até 15 de setembro. A situação de atraso vacinal diz respeito a quem não tomou o reforço após 14 dias da data prevista. Os números são atualizados semanalmente. No Amazonas, a taxa de atraso é praticamente igual à taxa média do país, 10,9%. Ou seja, 139.609 pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasadas no estado do Amazonas. E isso, com certeza, não é nada bom. 18 horas. Hora 7:02, Cid. Fechamos mais uma edição do 18 horas. Pois é, obrigado pela companhia, você que está com a gente até agora e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.